Olá, sejam todos bem-vindos. O tema da aula de hoje é o atendimento ao público pós-pandemia. Eu sou o professor Juraci Soares e estou aqui para mais uma aula do nosso curso Qualidade no Atendimento Aplicada ao Serviço Público. Vamos lá, responda rápido. Você acha que no pós-pandemia o atendimento ao público é, de alguma forma, parecido com a realidade que tínhamos antes da crise do coronavírus? Certamente que não. Todos nós percebemos como a pandemia forçou muitas mudanças em tudo. A nossa vida foi duramente afetada e, em todos os papéis que desempenhamos, acabamos sendo, de certa forma, transformados. E quais são esses papéis? Todos nós desempenhamos papéis distintos, como pessoas e como profissionais que somos. Atuamos como pais, filhos, cônjuges, professores, colegas de trabalho, líderes, gestores e por aí vai. E creio que em cada um desses papéis seríamos capazes de listar inúmeras mudanças, as mais diversas, dentre as mais simples até aquelas mais radicais. O certo é que, hoje, estamos percebendo como muitas dessas mudanças já vinham se desenvolvendo, já vinham se desenhando e até estavam já, em uma certa medida, em nosso cotidiano. Mas, pela nossa natural resistência às mudanças, todos nós vínhamos meio que negando esse cenário, até fazendo de conta que essas possibilidades não eram viáveis. Vamos aos exemplos? Reuniões virtuais. Há quantos anos já era possível realizarmos esse tipo de reunião? Mas todos nós ainda teimávamos em comparecer presencialmente a todas as reuniões, mesmo que fosse necessário, em alguns casos, irmos de avião, por exemplo, para outras cidades, simplesmente para fazer parte de uma reunião que poderia se desenvolver virtualmente. Outro exemplo, o ensino online. É claro que a EAD já estava muito presente em nossas vidas, mas é incrível como todas as instituições de ensino postergaram os investimentos em plataformas para viabilizar aulas virtuais. Vamos a outra situação, o home office. Parece que a humanidade descobriu, só com a pandemia, que não é necessário sairmos de casa, passarmos de 1 a 2 horas em trânsito, somente para chegarmos em uma sala, sentarmos em frente a um computador e trabalharmos 8 horas. Quando esse mesmo serviço poderia ser feito de casa mesmo, não é isso? Bom, e o que aprendemos com essa nova realidade? Voltemos ao objetivo da nossa aula, que é o atendimento ao público pós-pandemia. Muito do que pode ser feito hoje em termos de atendimento é possível realizar por meio das mais variadas interfaces de comunicação. Nós temos sites, aplicativos e até os chamados bots, que são os programas robôs de atendimento automatizado que fazem uso da inteligência artificial em algum nível. Agora, sempre que falamos em robôs e inteligência artificial, em nossa mente vem logo aquelas imagens de ficção científica, como nos filmes que antecederam essa época na qual hoje isso é bem mais comum do que notamos. Vamos a alguns exemplos. Hoje, ao digitarmos as opções de menus de atendimento eletrônico, quando ligamos para o saque de bancos e cartões, por exemplo, estamos, em certa medida, sendo atendidos por uma ferramenta de inteligência artificial. Da mesma forma que, quando ligamos para alguns sites, eventualmente a voz da atendente eletrônica pede para que falemos, em poucas palavras, o motivo de nossa ligação. E a partir da nossa fala, o software de reconhecimento de palavras já nos direciona para a área de atendimento relacionada ao nosso interesse. Nesses casos, o que temos é um atendimento híbrido, que é realizado inicialmente pelo robô e em seguida é direcionado para um ser humano. Ok, então é certo que temos todos esses recursos disponíveis e prontos. E como as corporações e a administração pública podem fazer uso desse ferramental para prestar um melhor atendimento ao público? É importante considerarmos que há uma infinidade de soluções que integram as mais variadas interfaces a sites, aplicativos e rotinas de teleatendimento, por exemplo. Vamos partir do pressuposto que a administração pública não tem apenas que atender o público. É dever dos órgãos públicos atender bem. E como atender bem, prontamente, de modo acessível, disponível e com qualidade? Principalmente no ambiente pós-pandemia. O atendimento deve levar em conta, principalmente, as peculiaridades do usuário do serviço. Nós sabemos, o Brasil é um país continente. Muitos de nossos estados são do tamanho e até maiores que países inteiros na Europa, por exemplo.
E se temos um país com mais de 220 milhões de habitantes, é certo que há muitas características que distinguem os brasileiros que vivem nas 5 regiões de norte a sul, de leste a oeste. E essas características não são apenas culturais. Há especificidades econômicas e financeiras. Por exemplo, a quantidade de pessoas que têm acesso à internet varia muito, de região para região e até mesmo entre cidades de um mesmo estado. O Brasil tem ainda municípios nos quais só é possível chegar de barco, por exemplo. Há ainda a questão do nível de instrução das pessoas. Se temos uma pequena parte da população altamente instruída e qualificada, temos que lembrar sempre que há um grande contingente que é analfabeto funcional, por exemplo. E todas essas nuances devem ser levadas em conta quando pensamos em um sistema de atendimento à população. Isso significa que, por mais avançadas que sejam as tecnologias que permitem o desenvolvimento de rotinas virtuais e automatizadas, temos que ter a plena consciência que essa é uma realidade inacessível para uma parte dos usuários. É por isso que, sempre que pensarmos em sistemas de atendimento, temos que lembrar dessa diversidade que compõe o Brasil. E então, como o atendimento ao público no pós-pandemia pode ser desenvolvido e aprimorado de modo a funcionar com eficiência e eficácia? Se, no pós-pandemia, aprendemos que o distanciamento social não pode prejudicar o funcionamento ou o atendimento das instituições, temos o dever de aperfeiçoar as diversas modalidades de interação que disponibilizamos aos nossos usuários. Uma coisa eu posso garantir: não há uma fórmula tipo receita de bolo. Para os diferentes perfis de usuários de cada instituição, haverá necessidade de ouvir, sentir e perceber a realidade. Temos que levar em conta as necessidades e carências para que o atendimento consiga prever a melhor forma de alcance e interação. Empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Isso mesmo, quando nos colocamos no lugar do outro, principalmente se esse outro está em uma condição econômica e financeira menos favorecida, vamos perceber a realidade de forma diferente. Passamos a sentir e enxergar a partir de uma realidade que não é a nossa, mas de uma outra pessoa que mora em um local diferente e que eventualmente tem menos recursos e instrução do que nós temos. E somente a partir daí é que seria possível desenharmos um sistema de atendimento realmente capaz de funcionar com eficiência para aquele grupo de pessoas. E quando eu falo em sistema, não estou falando somente de softwares, por exemplo. Qualquer conjunto de rotinas e procedimentos pode ser considerado um sistema, certo? Se você monta, por exemplo, um teleatendimento, essa dinâmica pode ser considerada um sistema de atendimento. Então, pode ser que nessa experiência de empatia, quando você se coloca no lugar do outro, você perceba que, para atender uma parcela do seu público usuário, um sistema de chat online talvez não seja o mais adequado. Pode ser, inclusive, que você perceba que, mesmo que instale um atendimento pelo WhatsApp, terá dificuldades para atender uma parte dos seus usuários que são semi-analfabetos, a não ser que, na outra ponta, esteja um atendente enviando áudios para as pessoas no atendimento. Bom, nossa missão aqui, com essa aula, como eu já disse, não é a de entregar uma receita de bolo para a montagem de um sistema de atendimento. Até porque essa receita de bolo não existe, como já deve ter ficado claro para vocês. É óbvio que há realidades distintas em cada instituição. Por exemplo, um órgão como o STF atende prioritariamente um público muito bem instruído. Nesse caso, a realidade dos sistemas de atendimento deve estar configurada para atender pessoas com alto nível de instrução. Já uma instituição como a Caixa Econômica, que atende também população de baixa renda, tem que se esforçar bastante para disponibilizar um leque de canais de atendimento que contemple todos os perfis de seus clientes. Então a dica aqui é: se você quer aferir a qualidade e a eficiência de seu sistema de atendimento, não basta você declarar para si e para os seus pares que o sistema tem os mais avançados serviços que a tecnologia pode entregar. Até porque a tecnologia não pode ser algo que exclua usuários. E o princípio da eficiência, previsto em nossa Constituição como um dos princípios da administração pública, deve ser perseguido não como um símbolo de autopromoção, que está estampado em uma parede. A eficiência no atendimento ao público é alcançada quando todos os usuários que demandam atendimento enxergam canais que respeitam suas peculiaridades e limitações.
É importante lembrar, quando citamos o termo limitações, das pessoas com os mais variados tipos de deficiências, que merecem especial atenção quando da concepção de sistemas de atendimento. Além de ser uma obrigação legal, trata-se de ato de respeito aos direitos humanos. Afinal de contas, a missão do servidor público e da administração pública não é outra que não a de servir, e servir com excelência. Lembremos-nos sempre, atender a população não é favor algum. O servidor é pago para isso. E quem paga o salário do servidor público é a sociedade, que o faz por meio de impostos, que são exigidos pelo Estado para que o Estado cumpra a sua finalidade. Bom, meus amigos, por hoje é só. Eu vou acompanhar vocês por todo esse curso. Espero que vocês complementem esses estudos que iniciamos aqui em nossas aulas com a leitura dos e-books que estão disponibilizados na sua área do aluno. E se tiverem dúvidas, é só me contatarem por meio do canal de tutoria. Um abraço e até a próxima aula.